O trabalho e as doenças auditivas. O grupo é composto por mim, Lauren Alves, Jennifer Garcia, Luísa Vig e Milena Campelo. A doença auditiva que é provocada pelo processo de trabalho, geralmente nós chamamos ela de perda auditiva induzida por ruído, que é conhecida como PAIR. Muitos casos de adoecimento auditivo que são provocados pelo trabalho são decorrentes de fatores causais, como, por exemplo, a vibração, calor e substâncias químicas. Mas o mais comum é o risco físico, que são os ruídos. Esse está mais atribuído à perda auditiva dos trabalhadores. Nós trouxemos alguns sinais e sintomas que podem ter relação à doença auditiva, e entre eles estão a perda auditiva, zumbidos, dificuldade de compreensão da fala, dificuldade de localização da fonte sonora, dificuldade de atenção e concentração durante a realização de tarefas, intolerância a sons intensos, dor de cabeça, tontura, irritação e ansiedade e também o isolamento desse trabalhador. Nós trouxemos também alguns dos riscos que podem desenvolver a perda auditiva, e entre eles estão os agentes causais, que nós falamos no início da apresentação, que podem ser os químicos ou ambientais, a exposição à vibração, que nós temos as britadeiras como exemplo, porque é muito comum, o calor, como exemplo nós trouxemos as caldeiras, e as substâncias químicas que podem ser combustíveis e solventes, como exemplo. Aí nós trouxemos também alguns exemplos de locais onde podem ocorrer a perda auditiva relacionada ao trabalho, né? Então, entre eles estão a siderurgia, metalurgia, gráfica, textil, a construção civil, a agricultura, os transportes, os teleserviços e entre outros. Em relação aos direitos trabalhistas e previdenciários do trabalhador, nós trouxemos que os direitos eles se dão a partir de uma notificação, pois como qualquer trabalhador que seja vítima de acidente ou doença do trabalho, ele deve ter seus direitos trabalhistas e previdenciários assegurados. Então, todo caso de PAIR, ele deve ser notificado. A notificação por meio do SUS, ela deve ser realizada nas unidades sentinelas notificadoras de PAIR e a Previdência Social por meio de uma abertura de comunicação de acidente de trabalho, que nós chamamos de CAT. A CAT ela deve ser emitida para que haja o registro do adoecimento em relação ao trabalho junto à Previdência Social. Mesmo que esse trabalhador ele não seja afastado do trabalho, é importante que esse registro aconteça. Em relação ao auxílio-doença, o trabalhador com doença auditiva ele pode receber o auxílio-doença se a sua condição ela for incapacitante para aquela função ou para aquele trabalho. E também que ele fique afastado por um período de 15 dias, superior a 15 dias. Esse trabalhador, ele também vai ter assegurado a estabilidade de 1 ano após voltar ao trabalho. Em relação ao dano indenizável, a norma regulamentadora número 7, ela determina que todos os trabalhadores que estão expostos a ruídos acima de 85 decibéis, decibéis é a intensidade de energia e das ondas sonoras. Eles devem ser submetidos a exames de audiometria no momento da admissão do trabalho. Esse teste ele deve ser feito em 6 meses após a entrada no trabalho e depois deve ocorrer anualmente. Também deve ser oferecido pelo empregador os EPIs, né, adequados para aquela função. Bom, como a terapia ocupacional pode contribuir em relação à doença auditiva no trabalho? Nós pesquisamos bastante artigos, mas a gente não conseguiu encontrar em relação a TO com doença auditiva. Então, nós nos baseamos bastante pelo que foi passado em aula e também de algumas outras leituras que a gente fez que não eram exatamente relacionadas à TO, mas a gente acha que se encaixa bastante. Então, nós pensamos na questão da prevenção e orientação. Então, junto à empresa, seria importante identificar os EPIs mais adequados e de boa qualidade, realizar reuniões com a equipe para orientar a importância do uso de EPIs corretamente
porque a gente sabe que muitos trabalhadores não usam os EPIs de forma correta ou muitas vezes também não querem usar porque acham que aquilo está prejudicando em relação ao trabalho, né, em produzir. E nós trouxemos também que seria importante promover conversas com os trabalhadores que estão expostos a ruídos acima de 85 decibéis a realizarem os exames de audiometria de forma anual. Então, que todos os anos eles realizem esse exame. Mas que eles também fiquem atentos aos sintomas e os sinais que a gente trouxe, né? E aí a gente fala aqui de novo como exemplo, que são os zumbidos, a dificuldade para a compreensão da fala durante as conversas, a alteração do sono, isolamento, a perda auditiva, então, e entre os outros, né, que nós trouxemos. Então, é muito importante que os trabalhadores eles estejam cientes da importância que é fazer o exame da audiometria e também estar atento a qualquer sinal que possa mostrar durante o trabalho ou com o tempo de trabalho, né. Aqui estão as nossas referências e o nosso muito obrigada.